Olá, minha amada, seja muito bem-vinda. Meu nome é Sabrina e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico que é a submissão feminina. Você sente que realmente você é submissa? Você tem dificuldade com esse assunto, submissão? Eu confesso que eu era uma das mulheres assim que eu conheço que mais tinha problema em relação à submissão feminina. Eu ouvia falar sobre submissão e dizia, não, eu submissa. Que isso? Eu vou depender de homem? Eu vou. Não. Eu preciso dar conta das minhas coisas. Eu preciso me reafirmar. Eu preciso, né, ser responsável ali por tudo. E muitas vezes a sociedade acaba colocando isso para nós, de que nós precisamos ser fortes o tempo inteiro, de que nós precisamos dar conta de todas as coisas, que a gente não pode se sujeitar a tal coisa, né? Muitas mulheres, inclusive as minhas alunas falam assim, Sabrina, eu ouvia da minha mãe de que ela me dizia assim, que eu não poderia depender de homem nenhum, nem para comprar calcinha. Então essa é a realidade muitas vezes que a gente se depara. Nós não podemos depender de homem nenhum. Agora vem a Bíblia, né? Deus vem nos falar de que nós devemos ser submissas. Será que a Bíblia realmente ensina isso? Que tipo de submissão? Será que essa submissão quer dizer que a mulher é inferior que o homem? Será que submissão tem a ver com uma obediência cega? Será que submissão é aquele conceito que acabou sendo distorcido com o tempo? Aquilo que significava no início para aquilo que significa agora? Hoje eu vou te falar sobre o que significa de fato submissão a partir da perspectiva bíblica e também tem a ver com assim, boa parte da caminhada que eu tive, das minhas intrigas, das minhas crises internas, de todas as questões que muitas vezes eu não conseguia lidar, entende? E eu olhando para esse assunto, eu vejo três principais caminhos, três principais pontos que você precisa trazer para tua mente para começar a iluminar um pouco esse olhar. A primeira questão, eu fiz uma colinha aqui para mim, a primeira questão dessas três verdades é que submissão não significa inferioridade. Olha só o que diz o texto bíblico, em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso no capítulo 1. No capítulo 2, se você for buscar aí na tua Bíblia, vai trazer de que a mulher foi criada da costela de Adão. O que isso significa? Costela, o termo hebraico usado para costela, tinha outros significados no original, que significava ou metade ou então a coluna do templo. Então, o que isso significa na prática? De que nós mulheres nós somos metade, não que nós precisamos do homem para ser completas, mas nós somos metade como se fosse de fato igual ao homem, só que com papéis diferentes. E se a gente pegar essa outra terminologia, esse outro significado do hebraico em relação à costela, a gente vai perceber que, na verdade, mulher foi feita para ser a coluna do templo. Então, o que significa essa coluna do templo? A coluna é aquilo que dá firmeza, é aquilo que dá sustentação. A coluna é que, de fato, mantém as coisas firmes. E o homem, nesse caso, se a gente continuar usando essa analogia, o homem seria então o telhado. Aquele que protege de todas as coisas, dos perigos, enfim, à volta, os perigos de fora, e a mulher é aquela agora que dá sustentação para que a casa permaneça em pé. Se nós olharmos nesse ponto, nessa perspectiva, submissão não vai ser uma obediência cega, mas vai ser um papel no qual a mulher se coloca a confiança da liderança do homem. A mulher se coloca ao lado do homem, porque esse homem também é chamado a ser um marido que reflete a Cristo. Então, não é qualquer coisa. O homem não é para ser também um ditador, alguém que sacrifica o outro, alguém. Não, pelo contrário, ele se sacrifica, assim como Cristo se sacrificou pela igreja, amou a igreja e se entregou por ela. Então, quando a gente olha esse contexto, a gente percebe o ponto 2. E o ponto 2 vai trazer à nossa mente assim um boom, né?
que, na verdade, a submissão bíblica, ela é um privilégio baseada no amor. Se nós mulheres, você e eu, podemos falar que nós somos submissas, nós estamos debaixo de uma missão. Consegue compreender? O que é estar embaixo de uma missão? Qual é a missão do homem? A missão do homem é tanto quanto Cristo. Ou seja, Cristo se sacrificou pelos seus. Então a missão do homem nada mais é que se sacrificar pela sua esposa. Então a mulher estar abaixo dessa missão, no fundo, seria a mulher aceitar que o marido se sacrifique por ela. Em última análise, a mulher precisa aceitar a ser cuidada. Mas isso é difícil de viver em um mundo onde você cresceu vendo os teus pais se traírem, você cresceu vendo o teu pai xingar tua mãe xingando teu pai e eles se matando ali. Você cresceu talvez numa disputa de poder entre os dois. Se você olha para os relacionamentos, talvez que você já teve algumas experiências, muitos deles talvez não refletiram aquilo que Deus tinha pensado para um relacionamento e você talvez tenha se machucado. E isso agora te traz feridas, te traz marcas que faz com que você olhe e diga, não, essa não é a realidade. A realidade é essa que eu vivi. É uma disputa, eu não posso deixar que o outro saia ganhando, eu preciso marcar o meu território, eu preciso marcar o meu lugar. E na verdade você está reproduzindo feridas que você não sabia que tinha. E que agora esse vídeo aqui é para que você possa abrir os olhos e, no mínimo, se pergunte, será que realmente a forma como eu estou me posicionando, independente agora do teu marido, independente agora do que você viveu, mas a questão é, será que a forma como eu estou me posicionando, a forma como eu estou me colocando diante de um relacionamento, diante da construção de uma família, é de fato o que Deus tem pensado para mim desde o início do processo? Nós precisamos pensar sobre isso, senão a gente vai estar simplesmente refletindo, reagindo a feridas, e pessoas feridas ferem mais ainda, e aí a gente vai viver um degladiando o outro e a gente vai acabar passando todas essas feridas, todos esses traumas, todas essas questões, essa distorção de identidade e de papéis adiante para a próxima geração. E a minha pergunta é, você gostaria que os teus filhos tivessem o casamento da forma como você tem tido? Você gostaria que os teus filhos tivessem a relação entre homem e mulher da forma como você tem tido com o teu marido? A gente precisa pensar sobre isso, senão a gente está brincando de casinha. A gente está achando que o casamento é para fazer a gente feliz. E na verdade o casamento é uma instituição de Deus no qual Ele nos criou com um propósito. E quando eu entendi isso, mudou completamente a minha visão de mundo, mudou completamente o meu relacionamento no meu casamento, mudou completamente todas as coisas. Porque agora a Sabrina, que antes vivia tentando se proteger, vivia tentando se reafirmar, tinha dificuldade de pedir perdão, tinha dificuldade de lidar com desavenças, qualquer coisa já via aquilo como se fosse uma ameaça, sempre pronta para lutar, se rearmando novamente. Agora, essa Sabrina simplesmente curada, ela não tem mais motivo para sempre ficar reagindo, sempre na defensiva. Porque uma pessoa curada, ela também cura. Uma pessoa amada, ela também ama. Mas amada, não agora pelo nosso marido ou pelas pessoas desse mundo. No primeiro momento, amada por Deus, compreendendo a realidade ali. Você consegue entender? Antes de eu te passar o terceiro ponto, que eu vejo que é uma das verdades assim mais importantes, aqui embaixo tem uma aula específica sobre essas questões, sobre as questões de um casamento que você precisa firmar para ter um casamento forte de fato e ter um marido presente. Eu quero te convidar para assistir esse aulão aí, o casamento forte e um marido presente, que com certeza vai te ajudar nesse aspecto. E a terceira verdade, minha amada, é que o homem também é chamado à submissão. E quando nós
por influência do feminismo e tantas outras coisas. Inclusive, eu quero até trazer um vídeo para vocês aqui no canal sobre isso. Se você quer que eu traga sobre essas questões, comenta aqui embaixo, Sabrina, traz sobre esse assunto, que daí eu vou trazer para vocês. Mas você precisa compreender que o homem ele também foi chamado para um papel. A mulher foi chamada para estar sob a missão do homem, que é dar a vida dele por ela, ou seja, ela precisa respeitar o homem e o homem precisa amá-la. Mas que amor é esse? Não é um amor do jeito eu gosto, é um amor de entrega, é um amor que morre pela outra pessoa, é um amor que você dá a tua vida. Então, muitas vezes a gente olha e diz, não, eu não vou ser submissa, né? Porque as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos. Ah, mas eu não posso ser submissa, isso daí nós já estamos no século XXI. Mas não é a submissão de disputa de poder que nós temos hoje. Por quê? Porque o relacionamento entre um homem e uma mulher visto biblicamente é completamente diferente, não essa bagunça, essa palhaçada que a gente vive hoje. Hoje é quem pode mais. É o marido falando mal da esposa, fazendo piadinhas, a esposa rebaixando o marido, querendo se reafirmar e tantas outras coisas, ao invés de nós protegermos uns aos outros, um ao outro ali em parceria, em companheirismo e união, a gente está se degladiando. Parece que é quem mais pode mostrar os defeitos do outro. A pessoa que mais sabe os teus defeitos, além de você mesmo e de Deus, é o teu cônjuge, é o teu marido. Então, é essa pessoa que vai poder dizer todos os teus podres por aí. Mas é justamente por saber e por amor que a gente, ao invés de tirar a capa e mostrar a nudez, a gente cobre e ajuda a se reerguer. Esse é o ponto. O homem ele foi chamado à submissão. Olha só Filipenses 2, 5 a 7. Ele fala sobre como Jesus, sendo Deus, se humilhou e serviu. Esse é o modelo do marido. O marido, ele se inspira no próprio Cristo. Você quer um sacrifício muito maior que esse? Qual é o sacrifício maior que esse? E entregar a própria vida. Então, o casamento saudável, ele é baseado no respeito, na liderança do marido, mas também do serviço, do estar ao lado, em conjunto com a mulher, ambos um ao lado do outro. Um com um papel mais externo, para fora, de proteção, de guiar, de dar direção, propósito. A outra com um papel mais para dentro, de trazer para o afeto, trazer para o cuidado, trazer para uma visão que o homem não vai ter pela praticidade dele. Então, quando a gente compreende isso, as coisas funcionam de forma muito mais natural. E eu quero que você pense sobre isso e reanalise. Será que de fato os problemas que eu tenho vivido dentro do meu casamento não é, de repente, quem sabe, porque eu não estou conseguindo ocupar o meu papel dentro do casamento? Será que as vozes que eu tenho ouvido não são vozes completamente distantes daquilo que Deus tem para mim? A gente precisa pensar sobre isso. E por fim, eu tive um momento onde eu fui muito irritada, muito angustiada, falar pro meu marido, dizendo que eu já estava cansada, cheia daquilo, que mais uma vez um problema que eu tinha que resolver e eu não sabia como resolver. E eu percebi ali que me faltava submissão, me faltava me deixar ser cuidada. Eu falei, eu não acredito que isso aqui tá acontecendo de novo e tal, e eu tava assim, irritada. E ele falou assim, amor, pode deixar que eu resolvo isso pra você. Eu falei assim, o quê? Você acha que eu não consigo? Você acha que eu não dou conta? Você acha que eu tenho que simplesmente tapar minha boca? Você acha que eu não posso fazer isso? Você acha que eu não sou capaz? E eu, né? Como assim? Eu vou me calar agora e tal? E ele falou assim, amor, pode deixar que eu resolvo. E eu disse, o quê? Mas eu ia começar de novo. Ele pegou assim nos meus braços. Ele disse assim, mulher, aceita ser cuidada. Aceita ser cuidada. Naquele momento, o Espírito Santo ministrou no meu coração de uma forma assim, incomparável.
E ele disse, Sabrina, você precisa mudar algumas coisas. Você não pode mais jogar no time contrário. Você precisa compreender de que vocês estão jogando juntos. Você pode dizer assim, Sabrina, que bom que o teu marido pensa assim, o meu não pensa. Então seja você essa pessoa. Porque eu era a pessoa que não jogava no mesmo time. Ele foi a pessoa mais madura que se comprometeu a jogar no mesmo time mesmo quando eu queria jogar no time contrário. A pessoa mais madura quebra o ciclo. Seja você essa pessoa. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo.